Conta pra mim, bebê, se a tua segunda-feira tá braba. Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer. Eu trouxe pra vocês hoje um caso que é um caso muito emblemático, principalmente nos Estados Unidos, por toda a complexidade do caso, por todo o tempo que demorou pra ser julgado e também por todo o sensacionalismo que foi feito pela mídia na época, porque era um caso que envolvia duas coisas que, de repente, em certas regiões dos Estados Unidos não são bem vistas, que é a castidade e a religião. Então, dentro desse caso, a gente vai ver muito disso, a gente vai ver muita contradição, a gente vai ver muita maluquice e também vamos ver uma comunidade, como reage uma comunidade de acordo com determinados delitos quando envolve, sim, uma pessoa que perde a sua vida, mas que de repente quebrou ali alguns de seus votos. Tentei apontar muito bem algumas coisas dentro dessa pesquisa que eu achei um pouco diferente. Não é meu intuito atacar religião nenhuma, mas a gente sabe que existem lugares que as coisas são levadas a lados assim um pouco extremos. Mas de forma nenhuma eu quero desqualificar, né, no caso a vítima, mas sim mostrar como funcionam alguns mecanismos. Então agora, gente, peço para vocês que desde já deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também aproveita, me segue lá no Instagram, no @JoyceRodriguesOficial, por lá sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e agora eu tô começando a colocar também alguns trechos ali de vídeos para que vocês se lembrem ou até mesmo não saibam que tem no canal e deixo o link para vocês clicarem e ir direto pro vídeo, tá? Então acho que isso tá ajudando bastante a galera. E teve vídeo extra ontem. Isso é bem importante de lembrar. Como muita gente não segue a introdução, eu repito depois que eu chamar a vinheta, que é o que eu vou fazer agora. Então, Penny e Jack, vinheta. Vamos falar um pouco agora sobre a Jodi Ann Arias, que foi assim que ela foi batizada, tá? Então tem o Ann aí que ninguém coloca, que seria acho que Diana, talvez. Ela nasceu no dia 9 de julho de 1980 em Salinas, na Califórnia, e ela tinha mais 4 irmãos. Então, no início, o pai, ele tentava levar um restaurante, ele sempre trabalhou com cadeias de restaurantes e os restaurantes não iam muito bem. Então a mãe, ela também se dedicava aos restaurantes, teve um período que a crise ficou muito grande, então o que eles fizeram foi a mãe trabalhar fora para tentar ajudar no sustento, mas o pai, ele não queria muito admitir que o restaurante dele não ia muito bem, até que teve um momento que não teve jeito, ele teve que fechar as portas, e aí a vida da Jodi começou a mudar um pouco. Muita gente não entende assim essa mudança, mas eu consigo perceber sim o motivo da mudança. Primeiro, a frustração dos pais e segundo, né, antes o pai, principalmente o pai, ficava muito tempo longe das crianças, no caso. A Jodi, ela era a mais velha e ela tinha, na verdade, só uma meia-irmã que era um pouquinho mais velha que ela, mas ela fazia o papel ali de irmã mais velha. E eles acabam se mudando então para um lugar um pouco mais assim afastado de tudo, numa localização assim bem diferente, com uma condição um pouco mais ligada para um, vamos colocar assim, saiu de um bairro médio, foi para um bairro muito, né, abaixo ali do que eles estavam acostumados. O pai talvez tenha ficado frustrado, tem relatos aí de que ele começou a beber um pouco e a partir dos 7 anos de idade a Jodi começou a receber ali alguns apertões no seu braço, apanhar com colher de pau e também com cinto. Então a vida dela não era assim uma vida assim cheia de coisas legais compartilhadas dentro de casa. E o pai dela acabou ficando desempregado há algum tempo e isso fez com que de repente esse comportamento dele de ser um pouco mais assim, né, rígido, começou a ficar um pouco pior. Segundo a própria Jodi, as coisas passaram um pouco dos limites a ponto de chegar a ser uma relação de pais ali meio abusivos, eles não deixavam ela fazer absolutamente nada, só que a versão dos pais é um pouco diferente. Eles descobriram nas investigações que, na verdade, a Jodi dava, sim, alguns problemas, as notas dela começaram a cair, principalmente ali por volta dos seus 12 anos de idade, o que era um sinal também de que ela poderia estar sofrendo alguma coisa dentro de casa, mas tudo piorou quando ela tinha 14 anos de idade e o pai teve que chamar a polícia porque a menina estava cultivando escondido na propriedade uma certa erva
que a gente sabe que nos Estados Unidos é treta, é polêmica, e ela acabou sendo presa. Depois disso, a Jodie ficou muito brava, porque os próprios pais teriam chamado a polícia para ela, só que se os pais não tivessem feito isso, um vizinho poderia fazer, e até você provar de quem era aquela plantação, a coisa poderia ficar bem estranha. Então a Jodie guardava ali algum ressentimento, e esse ressentimento foi sendo cada vez mais ali alimentado, até que quando ela chega aos 17 anos de idade, ela simplesmente se manda. Ela vai morar com os avós e deixar tudo para trás. Que também moravam na Califórnia, ela começa a trabalhar em alguns empregos de meio período. Ela também não ficava muito na veia de ninguém, não. Ela era uma menina bem decidida. Então ela começa a trabalhar em restaurantes, tudo coisa de meio período. Mas ela em nenhum momento é dito que ela volta a estudar. Então eu acho que parou ali no segundo ano do ensino médio, que foi quando ela acabou saindo de casa. Então ela vai e com o tempo ela vai conhecer um rapaz dentro de um restaurante, e esse restaurante ele oferecia moradia. Então é nesse momento que a Jodie também começa a morar sozinha. Ela vai conhecer um rapaz chamado Darian Brewer em 2001. Ele era o gerente de toda a equipe ali, e ele também morava no alojamento. Na verdade, no alojamento assim moravam mais as pessoas que não tinham casa, né? Então as pessoas que não conseguiam uma casa ali acabavam morando no alojamento. Ela conhece ele durante esse período, os dois começam a ficar amigos, ele era recém-divorciado, ele tinha um filho, e os dois começaram a se dar super bem. Ela também se dava bem com o filho dele, só que ela queria uma coisa que de repente ele não queria, que era um casamento. Ele tinha acabado de sair de um casamento e não queria de maneira nenhuma falar no assunto. Os dois engatam um relacionamento mais sério em 2003, e vão aí nesse relacionamento até 2006, que é quando eles decidem então que eles vão comprar uma casa, né? Então compram essa casa e rachariam a despesa do valor da hipoteca da casa. Só que com o passar do tempo, a Jodie diz que ela não está conseguindo controlar as finanças e ela precisa de um novo emprego. É quando ela começa a participar de umas reuniões de um grupo chamado PPL, que era um grupo mormon, onde ele fazia assim, era quase como se fosse assim um recrutamento. Você ia até o lugar, assistia umas palestras, fazia parte ali do negócio, e depois, conforme você recrutava mais pessoas, você acabava ali subindo na hierarquia, e vai ser nessas reuniões que ela vai conhecer o Travis Scott. E isso tudo estava acontecendo enquanto ela ainda namorava o Darian. Em dezembro de 2007, ela chega pro Darian e diz: olha, não dá mais, eu quero terminar o relacionamento. Só que na verdade ela já estava ali apaixonada, um pouco apaixonada pelo Travis Scott. E aí vai entrar a parte mais religiosa da coisa, porque o Darian, ele diz que ela começou a mudar muito, principalmente nos meses aí que antecederam o término, porque ela começou a frequentar a igreja mórmon. Então ela começou a andar com os mórmons, os amigos dela passaram a ser mórmons, tudo que ela fazia era relacionado aos mórmons, e que ela começou a dizer para ele que ela queria se casar, porque eles não poderiam ter uma vida carnal juntos, porque isso feria os mandamentos da religião que ela estava ali entrando. Então isso tudo complicou um pouco uma vida que já tinha um funcionamento um pouco diferente. Ele obviamente acredito que não aceitou, e isso também ajudou a terminar o relacionamento. Mas durante essas reuniões que ela conhece então o Travis era a estrela da PPL. Ele trabalhava com um homem chamado Chris e com uma mulher chamada Sky, e os dois eles eram os chefes ali dessa PPL, gostavam demais do Scott e davam para ele sempre muita ênfase ali durante as palestras e tal. Ele sempre era a estrela das palestras e ele falava muito bem aquela questão, né, de pense no amanhã, lembre que você vive aqui na Terra e que você merece coisas boas para sua vida, aquela coisa, sabe? Aquelas coisas motivacionais que você sai cheio de esperança, que dura por 5 minutos e depois você assinou um monte de contrato e você nem lembra. Seria mais ou menos isso. E ele ia recrutando pessoas, e ele era muito bom recrutador. Isso fez com que o Travis tivesse uma ascensão dentro da PPL muito grande. E o padrão de vida do Travis começou a subir muito. O Travis, ele simplesmente alugou uma casa gigantesca com 5 quartos, assim. Era uma casa muito grande. Ele dirigia uma BMW, ele viajava para vários lugares do mundo. E ele tinha uma vida perfeita. Ele era um rapaz jovem, nessa época ele tinha por volta dos seus 30 anos de idade. E o mais interessante da vida do Travis não era o que ele tinha, mas sim de onde ele veio. O Travis, na verdade, ele foi criado pela avó dele, que era mórmon, mas antes da avó acabar, né, chamando ele para morar com ela, eu acredito que os irmãos dele não é mencionado nas fontes, mas ele tinha 2 irmãos, uma irmã e um irmão, que também podem ter ido morar com a avó também.
A questão é que eles, né, todas as crianças ali sofreram muito quando eram pequenos, muito descaso, eram totalmente jogados, viviam assim, eram à margem da sociedade, porque tanto o pai quanto a mãe, eles utilizavam substâncias ilícitas assim de forma sem precedentes, assim, de abandonar as crianças por dias, até que um dia a avó decidiu passar e pegar os netos. Quando ela pega o Travis estava por volta de seus 8 anos de idade, ela começa a dar muito amor, muito carinho para ele, então eles começam a enxergar na avó não apenas, né, uma avó amorosa, mas também uma pessoa que fez com que eles tivessem a chance de ter uma vida normal. E ela também era mórmon, então ela começou a ensinar todos os conceitos, ensinar todos os mandamentos para os netos ali, mas principalmente para o Travis. E o Travis, desde cedo, teve uma empatia muito grande pela religião e seguiu a religião à risca. Então, quando chegou um determinado momento, ele passou por missões dentro da Igreja dos Mórmons. Você tem um momento da sua vida, né, um momento da vida do rapaz. Eu não tenho certeza se mulheres fazem, mas aqui no Brasil algumas fazem, de você fazer algumas missões em alguns lugares ou do país ou até mesmo do mundo, onde você passa a conhecer várias pessoas e você ajuda, dá muita ajuda humanitária. Então, tem muitas missões aí que são interessantes e parece que o Travis fez parte de uma missão dessa. Quando o Travis volta, uma coisa que a Igreja dos Mormons, pelo menos do Brasil, acaba fazendo é também ajudar muito nessa questão da pessoa se estruturar financeiramente. Então, eles são uma corrente que se ajuda, e isso é uma coisa bacana. Porém, você tem que seguir as coisas da forma correta dentro dos mandamentos. E uma coisa que o Travis tinha um pouco de problema era com a questão da castidade, porque o Travis não conseguia segurar o pipi dentro da cueca. Por quê? Logo cedo, lá por volta dos seus 20 e poucos anos, ele já tinha tido diversas namoradas, e as reclamações das namoradas, justamente para, né, outros membros da religião, era porque você meio que dá uma satisfação. Terminamos o relacionamento, mas terminaram por quê? E aí a menina tinha que dizer, olha, ele acabou, né, entrando em assuntos mais quentes comigo, a religião não permite. Então a gente começa a ver que é um panorama de uma religião que quem não é casado é virgem, e não era mais o caso do Travis. E o Travis, eu acho que em algum momento da vida dele ele ficou um pouco viciado nisso. Ele curtia ser um cara que tinha grana para viajar, que tinha grana para tudo, e quem podia culpar ele? Afinal de contas, era quase como se ele tivesse vindo do nada e aí simplesmente construído um futuro maravilhoso aos 30 anos de idade. Então ele tinha aí muita coisa ainda para galgar em questões financeiras. O que ele não conseguia era uma mulher para se casar, que é o que deve acontecer dentro dessa religião. Não é muito interessante um homem ficar sozinho, uma vez que ele não vai poder fazer certas coisas. Só que nesse momento que o destino dele se cruza com o destino da Jodie Arias. E a Jodie não tinha sido uma Mormon desde o início, mas no momento que ela conhece o Travis, depois de uma palestra do Travis, os dois já ficam conversando no saguão um bom tempo, já começam a manter uma certa proximidade, e isso vai evoluindo. Então os dois começam a conversar bastante, e 2 meses depois que ela conhece ele, ela vai e ela se batiza na Igreja dos Mormons, e quem vai ser o padrinho ali de batismo dela vai ser o próprio Travis. E ela vai começar a criar na cabeça dela uma fantasia. Ela sabia que dentro da religião você não podia ter certas intimidades, você não podia fazer várias coisas. Só que eles faziam. Então eles começaram a engatar um namoro. E desse namoro as coisas esquentaram muito. E assim, pra gente não deixar esse vídeo um pouco extrapolado, né, nessa questão, o Travis, ele era muito safadinho, vamos colocar assim. Para um menino que deveria ali, né, ser casto e tal, ele já estava ultrapassando muitos caras pegadores aí que contam vantagem. E ele, de fato, fazia. O celular dele era lotado de mulheres, ele recebia propostas de mulheres o tempo todo e ele mantinha várias mulheres para ter ali algum tipo de relação. A questão é que quando ele começa a namorar a Jodie, ela vai achar, ele tinha tido inclusive uma ex-namorada, que tinha comunicado, né, as pessoas ali da igreja que teria terminado com ele, mandou um e-mail para ele, porque ela teria terminado com ele por causa dessa pressão, né, que ele colocava nessa questão da castidade, que ele não achava que deveria acontecer e tudo mais. Em si, ele talvez estivesse certo, não acho que de repente, né, isso possa ser tão importante, mas ele estava inserido dentro de um grupo que achava isso importante. E ele, no fundo, se ele de fato não achasse que isso era importante, ele não precisaria mentir, porque foi o que ele começou a fazer. Então a Jodie Arias passou a ser na vida dele o segredo sujo, porque
Ele inicia o namoro. Então a Jodie pensa o quê? Ah, eu vou casar com ele, porque dentro da religião as pessoas se relacionam por um tempo e se casam. Ela não era nenhuma menininha, a diferença deles de idade é pouca. Ele nasceu em 1977, ela em 1980, então eram 3 anos de diferença. Então não vamos colocar também como se ela fosse uma criança. Não, não era uma criança. Já tinha tido um relacionamento longo. O ex-namorado dela tinha 20 anos a mais que ela, então a gente sabe que já era. Vamos colocar uma mulher aí com uma certa experiência. E ele também, tá? Então ele sempre tinha uma namoradinha aí. Algumas deixavam avançar o sinal, outras não deixavam, mas a saga dele era meio predatória nessa parte. Ele era muito sexual, isso não era uma coisa legal ali para se manter ativo e ser respeitado dentro ali da religião dele, da religião dos mormons. Quando os dois engatam essa relação, a coisa vai para outro nível, já não é uma coisa só, né, que envolve a quebra, né, essa quebra aí, mas sim vai evoluindo para outros fetiches, coisas mais sérias assim, na boa, pesadíssimas. Essa é a verdade, assim, eu não vou mencionar isso aqui, apesar da mídia ter uma festa com tudo isso, assim, porque existiam provas, existiam e-mails dele que você nunca ia imaginar, porque no fundo ele tinha uma vida dupla. Então, para as pessoas que eram mormons, ele se colocava como um santinho, e quando ele não estava na frente das pessoas que eram ali financeiramente também, né, importantes para ele mostrar essa parte dele, ele se transformava num cara assim totalmente viciado no negócio. Ele vai levando esse relacionamento com a Jodie, porém, ele começa a dizer para os amigos dele que aquilo já não era uma coisa muito, já não estava tendo muita graça para ele e que a Jodie não se encaixaria na mulher que ele estava buscando para ele. Claro, porque, né? Ele provavelmente, para se casar, procuraria uma pessoa que guardaria a sua castidade, uma vez que ele não fez isso também. Estamos julgando a vítima? Não, estamos falando apenas do que aconteceu, porque não vamos colocar ele como santo, porque é uma mania que as pessoas têm, quem morre é santo, né? Quando essas notícias, elas começam a chegar às pessoas, quem fica sabendo que os dois têm essa vida íntima, muito ativa, começa a guardar para si, mas alguns nem imaginavam. Tinha um casal que, inclusive, era basicamente os chefes ali dele, que era o Chris e a Sky, eles nem imaginavam que os dois tinham esse tipo de vida. Tanto que quando a Jodie estava na cidade, porque a Jodie continuou morando na Califórnia, e ele morava no Oregon, ele e do Chris, eles deixavam os dois hospedados na casa deles e iam percebendo que a Jodie, ela era muito grudenta, que a Jodie estava sempre dizendo que ele não amava ela, que ela era muito insegura e tal. Enfim, puxaram bastante o saco ali do Chris. Só que depois até eles chegaram à conclusão mesmo que foi um grande susto quando eles souberam que ele tinha uma vida assim tão diferente do que eles imaginavam. Vai se passando algum tempo, os dois vão levar esse relacionamento por 6 meses. Primeiro vai ter um término no meio desses 6 meses, porque ela vai descobrir algumas traições dele. Aí ela vai decidir ir embora. Depois ela mesma decide reatar o namoro e ela começa a morar no Oregon. Então, quando ela vai pro Oregon, os dois ainda mantêm um relacionamento por mais 3 meses, mas ele já não queria mais o relacionamento e disse que ele só conseguiria voltar a ter uma boa relação com a igreja e com a comunidade mormon se ele deixasse ela. Então, fica muito explícito, né, que ela seria um empecilho ali, ele não conseguiria se segurar com ela por perto. Então, ele termina o relacionamento com ela e essa é a desculpa que ele dá para algumas pessoas que perguntam, então, você está com a Jodie, por que você vai terminar com a Jodie? E é isso que ele explica para todo mundo. Porém, os dois continuam mantendo relações mesmo depois que eles terminam o namoro. Então, ela já estava morando no Oregon, que era próximo, e os dois continuam mantendo, assim, a mesma vida, só não existia um compromisso. E ele começou a namorar várias meninas depois que terminou com ela, namorava as meninas que eram de dentro mesmo da igreja e tinha uma vida paralela com a Jodie. Então, era ali que ele, vamos colocar assim, colocava para fora essa parte aí mais, né, quebra de castidade com a Jodie. Então a Jodie acho que foi começando a ficar com raiva. Por quê? Em 2008 vai ter uma grande convenção, ele vai estar saindo com uma moça chamada Marianne. E a Marianne, ela era mormon, mas ela disse que ele não era um cara legal para se casar, então ela queria manter com ele apenas uma amizade. Mas eles estavam numa festa que foi dada por essa PPL, uma viagem para Cancún com tudo pago e com direito acompanhante. Então o que ele faz? Ele chama a Marianne e a Marianne decide que ela vai viajar com ele.
A viagem seria no dia 9 de julho e ela estava toda empolgada com a viagem. E o que eu acho que aconteceu, porque isso ninguém tem como saber, a Jodie não falou, mas eu acredito que a Jodie achou que ele ia chamar ela e não a Marianne. E talvez ela tenha descoberto sobre a Marianne nessa época. A partir de um determinado momento ali, entre o dia 3 e 4 de julho, então alguns dias antes da viagem, o Travis, ele passa a não atender mais mensagens, a faltar no trabalho, faltar em reuniões importantes, isso não era a cara dele. Ele dividia a casa dele com mais 2 amigos, então eram quartos muito próximos, só que ninguém tava achando nada estranho. A Marianne começa a perguntar para os meninos, cadê o Travis? Aí eles dizem, ó, o Travis viajou para Cancún. Ela disse, não viajou. O Travis vai viajar comigo e a viagem é dia 9, então ainda não chegou o dia da viagem. E era um dia antes, então isso era no dia 8. No dia 8 mesmo, ela pegou 3 amigos e já deu um alerta para a polícia e foi até a casa. Chegando lá, ela não conseguia entrar na casa, até que um dos meninos abriu ali a garagem para que ela pudesse entrar. Ela entra e já, assim, antes de chegar no quarto, ela começa a sentir um cheiro muito forte, muito ruim. E todo mundo acha aquilo muito estranho e ninguém faz nada, assim. Perguntam pros meninos se eles não estão achando estranho aquele cheiro, de onde vinha aquele cheiro. E eles dizem, somos todos solteiros, a gente é meio falho na limpeza e tudo mais. E começa a dizer que aquilo poderia ser sujeira da casa. Tô tentando entrar no quarto dele, a porta tá trancada. Aí eles chegam com uma chave reserva. Quando eles abrem a porta, o cheiro, assim, toma conta do lugar. E ela começa a procurar pelo quarto e ela não encontra nada. Só que aí ela vai encontrar algo. Ela vai encontrar o Travis no banheiro. E assim, já tinha alguns dias que ele tinha perdido a vida. Então, aqueles meninos estavam vivendo em uma casa com uma pessoa que estava sem vida há dias no quarto ao lado, assim. Eu não sei o que é mais bizarro nesse caso. Ela acha aquilo, assim, um absurdo, ela chama a polícia, principalmente por causa disso, dessa negligência de você estar dividindo uma casa e ninguém nem presta atenção em algo assim, porque um cheiro, né, desses é muito diferente de tudo que você já sentiu. Então ela pega e chama a polícia. Quando a polícia chega, a polícia, né, enfim, verifica ele, ela não tem coragem de chegar muito próximo, ela não toca em nada. A polícia chega, eles ligam pro Chris e pra Sky. E quando a notícia é dada, quem vai acabar tomando as investigações pela polícia vai ser um homem chamado Estevan Flores. E por que o Estevan Flores quis tomar a frente desse caso? Porque o Estevan Flores conhecia um pouco sobre o Travis, porque ele era da mesma igreja, então ele achou que talvez ali ele conseguisse fazer alguns avanços. Por isso que justamente ele foi falar rapidamente com os meninos que moravam com ele na mesma casa, então já pegou DNA de todo mundo e tudo, e foi falar também com o Chris e com a Sky. Os 3 andavam juntos e eram amigos e colegas de trabalho. A Sky vira pro Flores e fala o seguinte, olha, se isso aconteceu, quem fez isso com o Travis foi a Jodie Arias. Ele chega, dá uma olhada, fala assim, como assim com a Jodie Arias? Quem é Jodie Arias? E aí eles contam a história. Eles começam, a perícia chega, então começa, né, retiram ali, né, o Travis. O Travis, ele tinha recebido 27 golpes de arma branca e também tinha sido ali, passaram ali também essa arma branca na garganta dele, bem fundo, e ainda um disparo na cabeça. Então a situação ali não tava, né, muito bonita e já tinha alguns dias e o corpo dele meio que começou meio que se mumificar também, talvez pelo ar ou pelo ambiente, não sei dizer, ar-condicionado talvez, não sei, tô chutando aqui a esmo, mas tô tentando entender como em poucos dias a pessoa já entra nesse estado, isso é muito diferente, né, para cada caso. E eles começam a retirar várias coisas, só que eles coletam muitas evidências. Tinha cabelo da Jodie pelo carpete, assim, eles conseguiram encontrar. Eles encontraram uma digital palmar também dela, também suja de fluido biológico, assim, no box do banheiro. Eles encontram na máquina de lavar roupas lavadas junto com uma câmera de fotografia, uma câmera, assim, dessas que a gente usa para gravar vídeo, mas ela usou para tirar fotos. Então, eles levam tudo pro laboratório e quando chega no laboratório, eles percebem que mesmo molhada, a câmera ainda dava para ser recuperada. Então eles tinham alguma esperança que a câmera mostrasse alguma coisa. E a câmera mostrou muito, talvez até demais. Por quê? Mostrou datas, então data de 4 de julho, que começou ali por volta da 1 da tarde
Então, por volta da 1 da tarde, os dois se encontram e começam a bater fotos, e deu a entender que bateram fotos uns dos outros. Por quê? Tinha muitas fotos do Travis, banheiro fazendo pose, todo sexy ali no banheiro. Provavelmente aquelas fotos era para os dois, sei lá, fazerem o que quando não estavam juntos, mas eu sei que vocês sabem. E tinham também fotos que provavelmente foi ele que tirou, porque ela estava em cima, né, dele, e ela estava com poucas coisas no corpo. Eram 2 trancinhas, assim como trancinhas de colegial, e uma alça do que teria sido um dia um sutiã, e mais nada, assim. E essa foto super explícita estava lá, e tinham várias outras fotos, assim, super polêmicas. No momento que essa câmera caiu, e quando essa câmera caiu, ela começou a fazer disparos. Em um desses disparos, os pés da Jodi Arias foram registrados ali com a câmera, e do lado dos pés dela estava já o Travis sem vida. Contra essas provas era difícil ir contra, mas não para Jodi Arias. Por quê? A Jodi liga para a polícia, logo que fica noticiado que encontraram um rapaz sem vida na casa, tal, ela liga para a polícia, fala com o Flores e diz que ela conhecia ele, ela tinha sido namorada dele, que ela queria ajudar com o que ela pudesse, porque ela queria justiça para ele. O Flores, alguns dias depois, mais ou menos uns 8 dias, manda ela prestar depoimento. Fala pra ela, ó, você vai prestar depoimento agora, porque eu achei umas coisas aqui. Ele não fala da foto do pé e começa a conversar com ela. Fala, escuta, o que aconteceu, né? Onde você tava? E ela começa a dizer que não, que ela tava viajando. De onde ela tava morando, ela tinha morado um tempo com a avó. E que depois ela tinha decidido fazer uma viagem até Nova York. Então, ela passaria por vários destinos diferentes, mas que a casa do Travis não era um destino que ela queria chegar, porque os dois tinham terminado. Ela achou melhor terminar com ele, porque ela estava cansada das traições. O Flores vai levando, né, a investigação, e ele pega e começa a mostrar algumas fotos. Olha, esse aqui é o Travis. Aí ela começa a chorar. Aí ele pega e fala, Jodi, você estava na cena. E ela diz, não, eu não estava. Aí ele pega e mostra a foto, a dita foto das trancinhas e apenas uma alça de algo que não dá para saber o que é e mais nada. E ele diz, olha, eu cobri determinadas partes das fotos por motivos óbvios. E ela fala, nossa, mas parece comigo mesmo, mas não sou eu. Aí ele vai, com toda a paciência do mundo, porque ele queria uma confissão, ele chega e fala pra ela, tudo bem, só que a gente achou cabelos no carpete. Ela diz, claro que tem cabelo no carpete, vocês vão achar cabelo meu pela casa inteira. Eu frequentava a casa dele. E aí ele fala, tá, mas a gente também tem essa foto. E aí mostra a foto dos tênis dela, a calça dela e atrás o Travis Alexander Scott caído. Ela olha e diz, não são os meus pés. Ele diz, olha a data, olha o horário, vocês não estavam juntos nesse horário. E ela começa a dizer, eu sei que tem como alterar fotos, eu sei que tem como fazer várias coisas, porque essa mulher não sou eu. Então ela nega tudo. E depois ela vai continuar com essa coisa toda. Ela vai mudar a cor do cabelo dela de loiro para castanho. E ela gostava muito do cabelo dela loiro. Ela tinha um orgulho muito grande do cabelo dela. Ela era uma moça muito bonita. E ela pinta o cabelo. Então começam a acontecer coisas um pouco diferentes no mundo de Jodi Arias. E aí também vão começar a acontecer muitas entrevistas onde ela vai dizer que ela tinha um relacionamento com ele e que a polícia queria encontrar coisas ali para tentar incriminá-la, mas que ela não tinha feito nada, que ela não faria nada contra ele porque ela o amava, ela não tinha motivo para fazer isso. Só que tem um detalhe, ela já estava presa. Nesse dia que o Flores falou com ela e mostrou as fotos, ela já saiu de lá presa. E aí ela vai fazer uma coisa bizarra. Ela vai perguntar pro Flores, eu lembro a frase, você vai pensar que eu sou um pouco fútil, talvez isso revele o quanto eu sou fútil, mas eu não posso me arrumar um pouco antes de ser presa? Ele diz, não, você vai assim mesmo. Aí tudo bem, ele sai da sala, enquanto isso ela planta a bananeira, começa a cantar, depois ela vai ser fotografada. A foto dela de presa, assim, é incrível, ela tá rindo, assim. É melhor que muita foto 3x4 que a gente é obrigada a colocar no documento. Ela tava, assim, plena, plácida. Depois disso, é na cadeia que ela vai começar a dar várias entrevistas e aí começam ali todas as denúncias, é quando sai da polícia e passa direto para a promotoria e as coisas começam a andar em uma outra velocidade. O promotor Juan Martinez vai ser destinado para o caso e ele era um homem de muito tempo de tribunal do júri, então ele era um cara muito experiente, então era o povo, né, contra Jodi Arias. E ele, assim, não poupou esforços para provar, no fundo, que ela era
sabe, uma menina desqualificada para estar com o Travis, que ela era uma pessoa desqualificada como mulher, e isso pesou muito, inclusive, na carreira dele. Eu vi um documentário que depois ele foi até afastado dos serviços. Depois eu vou só confirmar essa informação e eu deixo no comentário fixado, porque teve alguma coisa que aconteceu entre ele e o advogado da Jodie envolvendo excessos, porque era tudo muito excesso. O que acontece? Ouviram testemunhas, também foi destinado para Jodie um defensor, e esse defensor, ele de fato defendia ela, mas ele não gostava dela, e era até uma coisa engraçada, porque ela era muito difícil. E ela lembrou um pouco a Ana Sorokin, sabe, do Inventando Ana, que a gente fez os 2 vídeos lá. Pois é, ela era mais ou menos desse jeito. Então eles chamam um cara chamado Kirk Nurmi para fazer a defesa dela. No início ele fala que foi como se ele estivesse falando com uma atendente de uma lanchonete, quando ela começou a contar a história dela. E aí ela vai contando para ele, né, tudo do jeito que ela quer, de uma forma informal, muito diferente. Ele falou de todos os clientes que ele já tinha ali defendido. Depois, conforme as visitas foram passando, ele a descreveu como uma pessoa muito diferente, excêntrica, para não dizer outras coisas. Ele se manteve ali, né, no lugar dele. Só que a questão é o seguinte, ela era tão folgada que ela ligava diariamente para ele. Então ele disse que foi um período de inferno na vida dele, porque ele precisava viajar, ele tinha que desmarcar a viagem, ele tinha que atender ela todos os dias, e ela chegou até mesmo a pedir para que ele cuidasse do gato dela, tá? O advogado cuidava do gato da Jodie Arias. Então isso começou a ficar também um pouquinho abusivo pro lado do advogado. Mas o advogado, ele foi tentando de várias formas ali encontrar uma forma de defender a Jodie. Só que a Jodie, ela achou que talvez ela conseguisse se livrar da acusação. O advogado não era idiota, então ele sabia que ele só tinha uma missão ali: evitar a pena capital, porque a família do Travis Alexander Scott queria que ela pegasse pena capital. Então ele queria lutar pelo menos pela prisão perpétua. Obviamente, isso não foi dito para Jodie Arias. Então ela tinha dentro dela, mesmo sabendo que não tinha possibilidade, ela guardava a crença de que ela conseguiria sair dali com uma pena baixa ou que não fosse provar nada. No meio de uma entrevista, ela diz que na verdade a história era outra. Então ela conta a história de que ela estava assim no quarto, quando de repente os dois estavam juntos e tal, entram 2 pessoas encapuçadas, um homem e uma mulher, e eles tinham um interesse assim insano em tirar a vida do Travis. Ela tenta se esconder, só que eles acabam achando ela e dizem para ela, pegam a carteira de motorista dela e diz para ela, ó, você pode ir embora, não é nada com você, mas a gente sabe quem você é, sabe onde você mora, e se você abrir a boca, a gente vai acabar com toda a sua família. E ela disse que ela saiu desesperada e teve um lapso de tempo do que poderia ter acontecido depois, quando ela se deu por conta ali, ela já estava dentro do carro dela, um pouco longe da casa. Conveniente também, né? A história começou a aparecer em vários lugares. Como começou a aparecer também, durante as entrevistas que ela ia dando, ela respondia algumas perguntas, parava e retocava a maquiagem. Então isso deixou as pessoas assim muito irritadas, e todo o país começou a odiar essa mulher e pedir pena máxima, assim, meio que caçando a cabeça dela mesmo, e ela não ajudava. Quando chegou o dia do julgamento dela, em 2013, toda a população começa, que nem no Brasil, né, aquela galera se junta com cartaz, justiça para Travis Scott, Jodie Arias tem que ser presa. Só que eles olhavam tudo aquilo com uma conotação do tipo, se o Travis se desvirtuou, essa parte da castidade ficou muito assim, sabe, em voga, e era quase como se ela fosse uma menina malvada roubando a santidade do pobre rapaz. E a Jodie era uma mulher bonita, isso também acabava corroborando com a ideia dela ser, sabe, uma fêmea dominante e fatal, que acabou pegando este menino e levando ele para o mau caminho, quando na verdade a ficha, né, dele já era bem extensa com relação a experiências, né, que quebram castidade. A questão é que todo julgamento vai ser levado de uma forma inesperada. Por quê? Ela vai fazer uma coisa que ninguém faz. Normalmente, uma pessoa que está sendo julgada, ela nunca vai sentar no banco das testemunhas. Mas a Jodie Arias sentou no banco das testemunhas, e ela depois por 18 dias. Então, foi um julgamento super longo. E ela disse para o advogado que no dia do julgamento ela ia contar toda a verdade e ela ia ter como provar isso.
Então ela vem com um assunto que assim pegou todo mundo desprevenido de que ele era na verdade um pervertido e que ele a perseguia dessa forma com mensagens e e-mails, e coisas são interceptadas, e-mails são apresentados provando que isso acontecia. E ela disse que na verdade o que aconteceu foi para se defender, porque ela estaria tirando fotos dele no banheiro com uma câmera nova e ela tinha deixado a câmera cair no chão e ele teria batido nela, e ela, para tentar se defender dele, acabou apunhalando ele só 27 vezes e depois ainda garantindo com um disparo e também uma garganta. Então também é um pouco exagerado para quem quer se defender, mas enfim, ela disse que queria se defender. A questão é, tinha 82 mil e-mails, mensagens, áudios e tudo mais, provando que, assim, ele era meio pervertidinho mesmo. E ele falava com ela, mesmo no período que eles não namoravam mais, de uma forma muito assim, sabe? Eu tô conversando com a minha, enfim, com a pessoa que eu contratei para fazer isso comigo, assim, era muito baixas as conversas, não vale a pena falar aqui, mas era de um teor muito, assim, ridículo, muito baixo. Isso foi explorado, chocou pessoas, sabe? Então, isso ia dando ainda mais raiva, principalmente na família e nas pessoas que conheciam ele, por quê? Porque expondo um lado da vida dele que ele queria esconder. Então, eles começaram a dizer que eles estavam tentando ali culpar a vítima, ou tentando ali destruir a reputação da vítima, e estavam mesmo. A questão é que ela começou a alegar que o que ela sofria era um tipo de abuso. A pior delas, na minha opinião, foi quando a Jodie disse o seguinte, que ele mantinha também contatos com meninas que de repente não tinham 18 anos ainda, sacaram? Aí todo mundo começou a se levantar contra aquilo. Como assim? Isso é muito sério, tal, tal, tal. E ela pega e mostra uma mensagem dele dizendo para ela que gostava de fazer, e aí ele vai dizendo tudo e tal, porque quando ele está fazendo determinada coisa não tão comum, ele se sente como se ele estivesse roubando algo, né, à força de uma menina de 14 anos. Então, a cabecinha dele era um pouquinho mexida nessa questão também. Esse áudio aparece, assim, bombástico, as pessoas não têm mais nem o que falar, e parece que aí a situação ficou pior pra Jodie, porque as pessoas passaram a odiar ela mais ainda. Tipo, a demônia apareceu e fez da cabeça deste bom menino tudo isso. Ele era um mau menino? Não, mas de repente toda essa repressão, toda essa coisa, né, da parte da castidade deixou a cabeça, essa parte dele de repente poderia e deveria ser tratada, na minha opinião. Então, isso também já é um assunto, enfim, que isso aí já é batido, todo mundo sabe também as consequências disso e não vou entrar nesse assunto agora, mas o áudio surgiu e isso deixou as pessoas, os jurados ficaram confusos. E detalhe, o advogado, ele não tinha vergonha em expor isso. E a Jodie, ela também estava ali. Ela estava lutando pela vida dela. A família pediu pena capital. Então, o que ela faz? Ela deixa, com essas informações, os jurados confusos. E para conseguir uma pena capital, você precisa de votos. Os votos precisam ser unânimes. Ninguém pode ter dúvidas ou discordar. Tem que ser unânime para uma pessoa pegar a pena capital. E não foi o que aconteceu. Quando, né, enfim, os jurados, eles acabam dando a decisão deles, os votos foi ali divididos, 3 concordaram, 4 discordaram, então não era unânime, eles tiveram que anular o julgamento. Um julgamento demoradíssimo, mas eles tiveram que anular. É feito um novo julgamento e eles tentam conversar com a família para que pedisse então a prisão perpétua. E eles dizem que não, que eles querem a pena capital. E o que acontece? De novo, na hora de votar, uma pessoa com 12 jurados, ela conseguiu se livrar da pena capital por um voto. Uma pessoa não achou correto dar essa condenação para ela e ela se livrou de novo de pegar esse tipo de prisão, que na minha opinião é hedionda, sinceramente, mas enfim, ela se livrou de pegar por um voto. Então, uma pessoa salvou a cabeça dela ali. Era bom até ela saber quem era para destinar um dinheirinho para ela, para essa pessoa. Por que eu tô falando isso? Porque ainda vamos ter fã-clube de Jodie Arias. Claro que vamos ter. Não é só a Suzane que tem o direito de ter fã-clube. A juíza vai olhar essa situação e vai falar, eu não vou fazer um terceiro julgamento, parece que até nem podia. Então, ela, em 2015, toma a seguinte decisão. Jodie Arias, condenada à prisão perpétua, sem condicional com 25 anos, então você vai ficar presa pro resto da sua vida e ponto final.
Antes disso, a Jodie ela tinha feito camisetas escrito sobreviventes e ela disse que ela queria usar o tempo dela para poder ajudar mulheres que são vítimas, né, de, enfim, esse tipo de tratamento dentro do ambiente doméstico. Então é isso que ela apresenta. Depois da irmã do Travis Alexander Scott, a Sarah, dizer o seguinte, que quem criou o Travis e ela tinha sido a avó, e quando isso aconteceu, a saúde da avó se deteriorou muito e que quando eles selecionaram os jurados ali durante o julgamento, a avó não aguentou e faleceu. Então, durante esse processo, a senhorinha perdeu a vida. Ela não tinha o que fazer mediante, né, a todas essas né, manifestações comoventes dentro do júri, então ela foi lá e se colocou prontamente como uma pessoa que sofria esse tipo de abuso. Então, a coisa foi levada para um outro nível e a juíza só teve essa opção, que foi condenar ela à prisão perpétua, que para ela foi a melhor opção, porque a segunda seria a pena capital. Mas também não deu para ela o direito de apelar para uma condicional aos 25 anos. Zero chances, tá? Pelo menos por enquanto. Bom, e aí o que aconteceu com ela? Ela ficou presa no Oregon, então ela foi para uma penitenciária no Oregon, onde ela fica muito tempo dentro de uma penitenciária. A cela dela é um lugar pequeno, tem uma cama, poucas coisas ali, mas tem banheiro, tem uma mesinha assim na parte de cima, como se fosse a parte de cima de uma beliche sem colchão, onde ela guarda algumas coisas, e ela começou a fazer desenhos. E muitas pessoas começaram a manifestar muito amor pela Jodie Arias, dizendo que, na verdade, a investigação foi toda levada para cima dela por conta da religião, porque o Steven Flores, que foi o policial que fez todo, né, montou todo ali o caso e entregou para a promotoria, ele era da mesma religião, que tudo aquilo colaborou e que as pessoas foram contra ela porque ela era uma mulher muito bonita, e essas pessoas passaram a idolatrar Jodie Arias a um ponto que ela faz desenhos na cadeia e esses desenhos são vendidos pelo irmão dela no eBay. E ele diz que ele destina esse dinheiro para melhorar a condição de vida dela na cadeia em relação à comida, né, algumas coisas ali que ela queira fazer com relação, né, a um shampoo que queira usar e esse tipo de coisa. Então, ela ainda está ganhando dinheiro e ela tem um fã-clube gigante. Há quem diga que tem épocas que você não encontra desenhos da Jodie Arias para vender, porque todos os desenhos dela são vendidos assim que são postados e as quantias são significativas. E assim nasce mais uma estrela. Provavelmente isso vai virar um livro. Já fizeram vários documentários, muitos documentários ali na Discovery. E não tô falando desses documentários, não, documentário estilo Netflix. A Netflix ainda não fez. Mas provavelmente isso aí vai, porque não tem um roteiro. Gente, essa história, ela tem assim, parece um filme mesmo. E é muito empolgante, porque você vai vendo cada reviravolta. Essa menina pensava assim, ó, segundos. Você fica assim. E ela soube expor a coisa certa e pelo menos assim, tudo bem, eu fiz, mas eu vou expor direitinho quem era ele. Quem era o Travis Alexander Scott, que no início todo mundo colocou mesmo. Isso eu vi, tá, gente? As pessoas falando lá. O melhor homem do mundo, o solteiro mais cobiçado ali da sociedade mórmon, o mais. Só que ele era taradinho, e isso na religião não pode. E quando ela expõe tudo isso, a família sente ainda mais raiva. Então, seria muita inocência ela pensar que no segundo julgamento eles iriam pedir algo menos do que a pena capital para ela. O que eu não acho nem que é uma coisa muito cristã. Mas tudo bem, não estou aqui para julgar, já foi julgado. A Jodie Arias acaba de integrar aí o rol das estrelas do crime. E eu quero saber de você, gente, o que vocês pensam sobre essa história? Vocês acham que, de fato, dentro, vamos colocar aí, de um cinturão, né, do cinturão da Bíblia nos Estados Unidos, Utah, Oregon, vários lugares aí que a gente sabe que essa questão religiosa é um pouco mais ali hardcore, o que pode ter acontecido, se de fato eles podem ter tentado uma abordagem para que tais coisas não viessem à tona, por isso ela deixou para o último dia do julgamento, porque não deu para entender porque ela alegou tanta coisa no último dia. Então eu não sei, que ela lutou desesperadamente para ser inocentada ou pegar a menor pena possível, é óbvio, e ela fez isso descaradamente, mas também havia uma preocupação muito grande com a reputação do Travis Alexander Scott, que perdeu a sua vida aos 30 anos de idade.
Eu vou repetir uma frase que o próprio Chris, super amigo do Travis, disse junto ali com as pessoas que estavam fazendo uma entrevista. Ele disse o seguinte, que na verdade ele discordava da pena da Jodi Arias. Ele não achava que ela tinha que ficar o resto da vida dele na cadeia. Ele disse que não achava que aquilo era uma atitude legal para ninguém e nem traria o Travis de volta, mas ele disse o seguinte, que a promotoria exagerou na hora de falar da reputação dela. A coisa era a Jodi ser uma pessoa descontrolada, que invadia a casa dele, que furava pneus e que fazia algumas coisas. Outra coisa eram todos aqueles e-mails que foram apresentados e que ele colocou como repulsivo. E que disse que se o comportamento do Travis fosse sabido naquela época, ele nunca nem teria recebido o Travis na casa dele. E que, na verdade, a defesa da Jodi falhou em provar o total descontrole em que o Travis ele estava naquele momento. Que uma situação dessa poderia não acabar bem para qualquer pessoa que olhasse de fora. Então ele também deixa, mesmo sendo muito amigo do Travis, que ele não concordou com essa atitude aí totalmente descabida e colocou muito enfaticamente que ele não tinha esse comportamento perto de outras pessoas. Ele demonstrava fielmente ser outra coisa e ele disse que isso também não é um comportamento aceitável e que também não é um comportamento honesto com as pessoas que o rodeavam. Então agora, deixem a opinião de vocês. Eu quero muito saber o que vocês pensam sobre isso. Eu tentei trazer o caso mais completo possível. Eu sei que acabou ficando grandinho. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!